Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Esporte Capixaba, o programa que tá no sangue e tá na veia. Hoje é terça-feira, minha gente, 17 de março de 2020 e chegamos juntinho com você, porque esse programa aqui tem a responsabilidade, o compromisso de valorizar o esporte amador e o futebol profissional da nossa terra. Aqui, Jorge Boeri, Márcio Laporte, a dupla dinâmica do nosso programa. Jorge Boeri, tudo bem? Uma ótima terça-feira, Jorge. Boa tarde, Ferreira. Boa tarde ao pessoal de casa. Olha aqui, Ferreira, para a gente debater no segundo bloco, tá? Não vamos apressar, não. Se você fosse dirigente do Vitória, você gostaria que o campeonato fosse interrompido agora e fosse declarado campeão? Ou esse debate é fora de lugar nesse momento? Daqui a pouco a gente discute, Ferreira. Boa, Jorge Boeri. E você, Márcio Laporte, tudo bem? Viva o esporte, Laporte! Olá, Ferreira Neto, meu amigo Jorge Boeri, você de casa, viva o esporte! Hoje entraremos com a segunda divisão. Pinheiros 100% e Vila se recupera da derrota e vence CTE Colatina. E de uma maneira, como sempre falo, rápida, ligeira e objetiva, sem perder o pique na entrada da curva, nós estamos chegando na intimidade da sua telinha. Como diria Wilson Simonal, simbora, galera! Muito bem, e agora vamos falar do Campeonato Capixaba da Série B. Jogando em casa, o CTE perdeu lá no estádio Justiniano de Melo Silva por 1-0 para o Vilavelense. Ô, Márcio Laporte, temos imagens desse jogo, Laporte? Imagens gentilmente cedidas a pedido da nossa produtora Lu Laporte, do nosso amigo Thiago, não é isso, Lu? Abraço, Thiago. Obrigado aí pelo carinho que você tem com o programa Esporte Capixaba, o único programa esportivo da TV aberta no Espírito Santo. Ferreira Neto, no forte calor de Colatina, o jogo começou com poucas chances de gols, mas aos 25 minutos do primeiro tempo, o Vilavelense abriu o placar. O jovem Vitinho empurrou para as redes adversárias após o cruzamento de Uri. Placar final, Vilavelense se recuperando da vitória 1, CTE Colatina 0. Para mim, pintou o segundo da Série A 2021, Ferreira Neto. Antes da classificação do Campeonato Capixaba da Série B, vamos fazer uma retrospectiva aqui, Jorge Boeri e Márcio Laporte. Você e a Lu, que são lá da Princesinha, lá de Colatina. Eu me recordo muito bem de um zagueiro que tinha na equipe do Colatina, que hoje mora em Coqueiral e Itaparica, Paulo Roberto, um fortão, um zagueirão. Me lembro de Quincas como centroavante da equipe, né? Quincas, flecha, ponta direita, que depois foi pro Vasco da Gama. Refresca um pouco minha memória aí também, Laporte. Advalter, o formiga atômica. Rapaz, esse cara era pequenininho, mas era uma formiguinha atômica. Paulino, a Pantera Negra, que hoje está em Colatina, adoecido, mas com ainda grandes possibilidades de trazer bons frutos. É até casado com a tia minha, Paulino, Pantera Negra. E quem não lembra de Garrafa? Lembra de Garrafa? Garrafa, Vou contar a história do Garrafa rapidinho. Pode contar. Jogo Corinthians e Colatina. O garçom do hotel chegou, falou assim, ó, senhor Garrafa, o cappuccino chegou. Aí ele falou, não quero dar entrevista pra ninguém agora, não quero dar entrevista pra ninguém. Isso aí é caso verídico. Eu lembro de Odilon Nico, um presidente sério, uma pessoa séria, que ajudava e muito a equipe do Colatina. Você lembra disso, Boeri? Lembro muito, Ferreira. Década de 80, o Colatina foi aquela assombração do interior que chegou para buscar o seu lugar ao sol. Um povo apaixonado pelo esporte, que hoje está lá abandonado, sem ter um representante mesmo na primeira divisão. Estádio vazio, Justiniano muito bem estruturado, enfim. Faltando esses homens que buscam fazer do futebol a alegria do povo. Como é hoje o pessoal do Vitória, como foi a Legião Capa Preta, como é esse grupo de apoio que a Desportiva tem. Odilonique, Lúcio Polcheira, Eval Galazzi, Armandinho. São pessoas, Ferreira, que carregaram Colatina há muito tempo. Infelizmente hoje fazem uma falta ao futebol do norte. E nós estamos falando de Colatina, da região do norte do estado, porque a nossa audiência no interior é fantástica. Há exemplo do que é lá na Princesinha do Norte, em Colatina. Me recordo de grandes jornadas esportivas, inclusive com o JC Marianelli, com o nosso glorioso Alceni Coutinho. Agora, o nome do estádio lá é Doutor Justiniano de Melo Silva. É um estádio municipal, não é isso, Laporte? É, estádio municipal, Doutor Justiniano de Melo Silva, um ex-prefeito daquela
aquelas décadas de ouro de Colatina, épocas do café. E nós esquecemos um grande diretor, Caetano Sabadini. Esse aí foi um dos que mais impulsionaram o futebol capixaba. E também nós esquecemos de Vaguinho. O Vaguinho também deu muita força como presidente. Eu acho que foi assim, uma fase de ouro do Colatina. Legal, viu? Boas lembranças. Agora, Jorge Bueri, vamos à classificação do Campeonato Capixaba da Série B, Jorge. Pois é, Ferreira, porque o time do Pinheiros, que é líder do campeonato, também venceu. E ele está na liderança dessa competição com 9 pontos ganhos em 3 jogos realizados, 3 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota e um saldo de 7 gols. A seguir, nós vemos aí na tabela o Vila Velense com 6 pontos ganhos. Aliás, essa vitória lá sobre o Colatina é muito importante. 3 jogos, 2 vitórias, nenhum empate, uma derrota e saldo de 1. Em terceiro, Ferreira, está o CTE Colatina, com 1 ponto ganho, 2 jogos, nenhuma vitória, um empate e uma derrota, saldo de -1. Em quarto lugar, o Capixaba, com 1 ponto, 2 jogos, nenhuma vitória, um empate, uma derrota, saldo de -3. O Sport Brasil está na lanterna, com 0 ponto ganho em 2 jogos, nenhuma vitória, nenhum empate, 2 derrotas e um saldo negativo de 4 gols. É bom lembrar, Ferreira, que desses 5 times, 4 passam para as semifinais. Então, como eu disse ontem, só vai ficar fora mesmo aquele que estiver lambendo o chão, Ferreira. Ô, Márcio Laporte, antes dos próximos jogos, alguma novidade nessa tabela de classificação dita pelo Bueri? Não, a novidade para mim aí é a não presença do CTE, que a gente achava que faria uma boa campanha, mas teve a oportunidade em casa e já foi derrotado por um adversário direto. Vamos aos próximos jogos da tabela de classificação. Sábado, no estádio Doutor Justiniano de Melo Silva, aí que eu fiz tantas transmissões, né, Lu? Pelo Esporte Colatina. Aqui, Esporte Clube Capixaba enfrenta o CTE Colatina no Justiniano. O mando é do Esporte, mas o jogo acontece na casa do CTE. E no domingo, com a cobertura, é claro, de fôlego do Esporte Capixaba aqui da Band, o Vila Velense encara o Esporte Clube Capixaba, Ferreira Neto, lá no Kleber Andrade. Ô, Márcio Laporte, aproveita o espaço, põe fogo no barraco, põe fogo no boné do guarda ou no avental do cozinheiro. Você tem detalhes aí com o André Lima? Rapaz, eu queria aqui registrar um grande campeão, esse André Lima, Ferreira. Classificado para o Campeonato Brasileiro Regional de Judô, Sub-18 e Sub-21, este foi o resultado na primeira etapa do estadual de judô. Foram 6 lutas, sendo 5 vitórias e 1 derrota. Abraço ao meu amigo André Brandino, liderança do bairro São Pedro, que nos manda esses grandes campeões do esporte amador. E quando você fala de judô, eu refresco a minha memória aqui falando do professor Paulo Vanderlei, Jorge Bueri. Por onde anda o professor Paulo Vanderlei? Paulo Vanderlei hoje é presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Ele que começou no seu clube, o Secage, ali em Bento Ferreira. Depois virou presidente da federação. Ele era treinador do Secage. Virou presidente da federação. Teve uma ascensão também como árbitro nacional e internacional. E dali foi presidente da Confederação Brasileira de Judô. E depois se tornou presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. É o Paulo Vanderlei Teixeira, que é potiguar de nascimento, capixaba de coração. E ouvindo o Márcio falar da conquista do André Lima, Ferreira, eu me lembro muito da Rosana de Barros, do Thiago Melo Jacques, né, de vários outros atletas capixabas que disputaram competições nacionais e internacionais defendendo o Espírito Santo e o Brasil. O judô que tem uma grande tradição no Espírito Santo. E me parece que atualmente o presidente é o doutor Márcio da Desportiva. Almeida. Márcio Almeida da Desportiva, que é presidente da Federação de Judô. Estamos aqui de espaço aberto para divulgar o esporte amador do Espírito Santo. Não adianta colocar só em rede social não, viu, gente? Tem que trazer para o debate também. Muito bem. Algum detalhe que você queira acrescentar nesse bloco ainda, Laporte? Eu quero saber se você lembra dessa zaga. Márcio Ventura e o Cavalão, que é o Silvério. Você lembra dessa zaga? Essa zaga era boa também? Sim, o Silvério é um grande capitão da Desportiva. Zé Luiz, goleiro. Zé Luiz, goleiro. O Silvério comandou a zaga da Desportiva por muitos anos. Hoje o Silvério trabalha no Porto Vitória como coordenador de base do clube, que só trabalha a base também, né? E precisa se resolver, né, Porto Vitória. Tem que virar profissional para ser clube formador. Por enquanto, não.
Silvério tem uma passagem interessante, Ferreira. A gente fala aqui do bem e do mal, hein, gente? O Silvério não vai ficar com ciúme, não. O Silvério foi atrasar uma bola para o goleiro, ele jogou a bola lá do meio campo, cobriu o goleiro, um gol contra. Gol em rede nacional e o Léo Batista falando, que golaço do zagueiro Silvério, só que contra. Foi gozação do Silvério durante um mês, Ferreira. Agora, ô Jorge Bueri, conta aquele fato que aconteceu, você como repórter de campo, repórter de pista, essa é uma curiosidade fantástica, que o árbitro, bandeirinha ficou em dúvida, o árbitro ficou em dúvida, e o árbitro foi em você, essa bola entrou ou não entrou, Jorge Bueri? Cláudio Honor Araújo Caldas, Desportivo e Rio Branco, decisão do Capixabão de 85, 25 mil pessoas no Araripe. Eu sentado atrás do gol da esquerda, aquele gol que dá para a estação, e uma bola de disputa de zaga com ataque, a bola espirrou e saiu pela linha de fundo. Cláudio Honor Caldas veio em desabalada carreira como árbitro, né? Olhou para mim, e aí, saiu ou não? Eu falei, corre. Ele ficou em dúvida no lance, né? E eu acabei auxiliando, porque realmente foi o último a tocar foi o zagueiro. E você sabe que nessa época, Jorge Bueri, nós dois trabalhávamos de pista, repórter de campo, e eu fui expulso do estádio. Carlos Alberto Valente. Carlos Alberto Valente, que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, eu, garoto, começando no rádio, aquela coisa bem impetuosa, e eu copiando o repórter chamado Roberto Carbona, da Rádio Globo, lá de São Paulo. O Roberto Carbona tinha a mania de quando uma falta ali próximo à meia-lua da grande área, aí o goleiro, né, põe 5 jogadores na muralha humana aí, põe mais um, a base tem que ser você. Ele botava o microfone para sair do microfone da rádio, o goleiro fazendo isso, aí eu com aquela impetuosidade, aí eu também fui fazer isso um dia. Aí Carlos Alberto falou assim, aí não, pode não. E eu não tomei conhecimento. Porque tinha uma linha, umas 3 linhas, você não podia chegar até a linha de fundo, né, Bueri? Não era isso? E aí, tem ainda, né? Aí eu botei o microfone, ele falou bem assim, para fora. Aí para fora. Aí tinha a Rádio Espírito Santo, Rádio Capixaba e a Rádio Vitória, Rádio Espírito Santo e Capixaba. Aí, rapaz, fui expulso. Quando eu fui expulso, solidariedade total à minha pessoa, eu acho que era um jogo entre Rio Branco e Guarapari. Eu acho que era Rio Branco e Guarapari. De solidariedade ao Ferreira Neto, isso era mais ou menos 20 minutos do primeiro tempo. Todas as emissoras saíram do ar. Lembra disso, Bueri? Lembro disso. Olha aí. E seu chefe de equipe era Ordiz e Cacilhas de Aguiar. Ordiz e Cacilhas de Aguiar, que era um timaço daquela época. Paulo Duarte, Carlos Alberto de Oliveira e Ângelo Ribeiro. Ordiz e Aguiar e Renato Costa, Denis Santos, Jair Batista, eu começando. Vamos fazer o seguinte, vamos a um breve intervalo comercial, nós vamos voltar porque a resenha tá gostosa, mas acima de tudo, hein, daqui a pouco, confrontos das quartas de final do Capixabão 2020. Segura aí, gente boa!